Então, vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e a espiritualidade aqui presente. O momento que nós temos de parar e refletir, de aprender para renovar nossos conhecimentos, nossa forma de pensar, atualizando nossos conhecimentos com a ajuda da espiritualidade, com a inspiração que vem do alto, para que possamos sempre caminhar com segurança, com a nossa evolução e caminhando para Deus. Que essa tarde seja de muitas novas informações, novos conhecimentos e novas reflexões. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. A gente vai continuar, né, no livro Homeopatia e Espiritismo, a visão espírita da saúde. A gente está no item O Novo Prisma do Adoecer, e ele nos traz, né, que toda enfermidade nasce das profundezas do espírito, ou seja, é a partir do corpo mental, que é revestido da matéria mental, que é extremamente sutil, né? E a partir daí essas energias em desequilíbrio vão adensando-se gradativamente nos sucessivos corpos espirituais dos quais somos formados, né? Até atingirem o corpo etérico, que é também chamado pelo Hahnemann, né, que é o pai da homeopatia, de força vital, e pelo André Luiz de corpo vital. Aí eu vou trazer aqui um pouco do conceito, né, do que a homeopatia nos traz, só para a gente fazer esse paralelo. Então, o Hahnemann ele nos traz que a força vital é a energia que mantém o organismo vivo e funcionando em harmonia. Mas ele é um processo, um princípio imaterial. E quando ele entra em desequilíbrio, nos causa doença. E para que a cura ocorra, a gente precisa, né, restaurar essa força vital e não apenas tratar os sintomas, como na maioria das vezes acontece com a medicina tradicional. Então, como toda essa... Engraçado, tentar passar. Agora passou. Aí o que Hahnemann nos traz, né, como essa concepção da força vital, é que ele considera que é um princípio, né, como a gente falou, imaterial, que anima e controla todo o nosso corpo físico. E é a energia que mantém a nossa saúde e o funcionamento do nosso organismo, e a partir do momento em que ele entra em desequilíbrio, nos leva à doença, que é nada mais do que uma perturbação, né? Ou seja, o que Hahnemann nos traz é que a doença ela não é apenas uma manifestação física de sintomas, mas ela é uma perturbação da harmonia energética do nosso corpo como um todo. E que essa força vital, quando ela é afetada, nos causa uma série de sintomas que refletem nessa desordem energética, né, e, consequentemente, na manifestação da doença. E o que ele nos traz é que para que a cura ocorra, né, a gente tem que trazer o reequilíbrio ao nosso corpo, né? Ou seja, é o que a homeopatia nos faz. Ela tenta reequilibrar essa força vital, utilizando, né, os medicamentos que são doses muito pequenas, né? Ou seja, a gente tem a questão da homeopatia, que é uma dosagem mínima, né, de cada substância, mas que seja capaz de estimular a capacidade de autocura do nosso organismo, ou seja, não é o medicamento que vai nos curar, ele vai estimular, né, para que o nosso próprio corpo restaure a nossa harmonia e dessa forma consiga, através da autocura, eliminar, né, os sintomas e a enfermidade que de alguma forma está nos acometendo. E essa cura ela vai ocorrer quando essa força vital, né, através dessa reharmonização, vai ser restaurada e o nosso organismo vai voltar ao seu estado de equilíbrio. É o que a gente vê, né, na questão também dos centros de força, a própria medicina chinesa também ela trabalha muito com base nesses mesmos preceitos, ou seja,
ele, através dos nossos centros de força, né, que são os nossos chakras, a reharmonização de todos eles fazem com que o nosso organismo, né, consiga dessa forma promover a nossa autocura. A medicina chinesa, né, como eu disse, ela tem essa mesma forma de trabalho, e o próprio espiritismo, a gente vai ver um pouco mais na frente, né, e também a gente considera que para que a gente tenha a cura física, o Ezequiel sempre nos fala isso, né, a gente precisa primeiro dessa harmonia espiritual, dessa cura, né, desse reequilíbrio dos nossos corpos, né, mais sutis, para que realmente o nosso corpo físico consiga se restabelecer, né, os nossos centros de energia se reequilibrar, as nossas células serem restauradas ao seu estado original de saúde, né, e dessa forma promover a cura. E aí ele nos traz também a importância da individualidade. Ele fala que a cura homeopática considera a individualidade do paciente, buscando um medicamento que, em seu estado saudável, produzia sintomas semelhantes àqueles que o paciente está apresentando. Então, ou seja, o que acontece? Muitas vezes na homeopatia, né, quando você vai no médico homeopata, ele sempre nos fala que a partir do momento que você inicia, né, o uso de algum medicamento homeopático, todos aqueles sintomas que você está tendo, ele vai ser exacerbado. Ou seja, o seu organismo, para expurgar tudo aquilo que de alguma forma, né, está sendo manifestado através da enfermidade ou uma doença, ele tem que colocar para fora todas essas questões. Ou seja, se você está com uma feridinha, né, a partir do momento que você começa uma medicação homeopática, aquela ferida, ao invés dela, né, ir murchando, não, ela vai expurgando tudo aquilo ali que está causando, né, aquela lesão na sua pele, colocando aquilo ali para fora, que a gente sabe que não é físico somente, né, é algo que de alguma forma desequilibrou essa força vital e esse nosso corpo sutil, o nosso próprio perispírito, e a partir daí causou essa lesão na pele. Então a homeopatia, né, a partir desse conceito da individualidade e né, da própria similaridade, ela vai expurgando e dessa forma tudo aquilo que está, né, de alguma forma nos desequilibrando vai sendo colocado para fora para que o organismo consiga dessa forma, né, promover a autocura. Ou seja, na verdade não são os medicamentos que nos curam, né, eles conseguem de alguma forma propiciar essa condição para que o nosso próprio organismo consiga expurgar, né, aquilo que está causando as enfermidades. Alguém falou alguma coisa? Não, tá tranquilo, André, tá tudo beleza. Vou continuar. Então, né, no princípio da semelhança, o que ele nos fala é fundamental, que é um princípio, né, de que o semelhante cura o semelhante e que o medicamento em um organismo saudável causa sintomas semelhantes, como a gente falou, àqueles da doença, né, e pode ser utilizado para restaurar o fluxo vital e, consequentemente, curar a doença. Esse aqui eu não gosto do termo doença, mas é o termo, né, mais usual e é o termo que é usado de uma forma geral na medicina e na própria homeopatia, né. E para que isso ocorra, né, a gente tem a dinamização dos medicamentos, ou seja, esses medicamentos homeopáticos, eles vão ser preparados através de um processo de diluição e sucção, ou seja, que é uma agitação muito vigorosa, que é o que a gente chama de dinamização. E o que Hahnemann nos traz é que dessa forma a gente vai aumentar né, e potencializar o efeito desse medicamento. É tanto que quando a gente vê, né, que o Ezequiel nos prescreve alguma medicação, tem CH12, CH30, né, isso é que é justamente essa questão da dinamização. Quanto maior esse número, mais forte, né, ou seja, menor é a diluição e mais forte é o próprio medicamento que vai ser utilizado. E aqui um resumo, né, do que a gente falou, então o que o Hahnemann nos traz sobre a força vital, né, na visão dele, que é esse conceito, que é
é a base, né, da homeopatia e que busca restaurar a harmonia e o equilíbrio do organismo através da utilização desses medicamentos que vão estimular, né, a capacidade de autocura do nosso próprio corpo, né? Ou seja, através, né, de um estímulo, né, a força vital, ela entra em desequilíbrio, né, e ocasiona essa enfermidade ou essa doença, e a partir do uso, né, da medicação homeopática, que é o que causa uma sintomatologia semelhante, como a gente viu, a gente vai conseguir o reequilíbrio da força vital e a própria cura, né, só do, do animal. Então, o corpo vital, ele nos traz uma estreita relação com o corpo físico e compartilha com ele várias propriedades e vários elementos, né? E é ele que altera as funções que a partir, né, de um certo tempo vão se manifestar nas formas dessas enfermidades, né, e doenças. A partir de uma multiplicação desordenada, por exemplo, das células, a gente vai ter origens à enfermidade tumoral. Tanto que quando a gente trabalha, por exemplo, no Reiki, né, e mesmo eu imagino que a própria espiritualidade, ela use de alguns desses, né, princípios, a gente tenta, né, estimular através dessa energia para que todas aquelas células que de alguma forma foram, né, entraram em algum desarranjo, foram alteradas, né, entraram no processo de um tumor, que elas se restaurem ao seu estado original. Existem alguns experimentos, inclusive com música, né, a Nona Sinfonia de Beethoven, tem vários experimentos, até em laboratório, com células, né, não com organismos vivos, mas com células, né, tumorais, e que a partir do uso intenso, né, da própria questão da frequência da música, que essas células conseguem se restaurar para o seu estado original. Então, assim, tem várias, né, também terapias alternativas que são utilizadas com esse princípio similar ao princípio da homeopatia. Alguém falou alguma coisa? Não, Então, a não, partir não. do... Oi? Não, não, pode seguir. Ah, tá. Então, a partir, né, do excesso ou da ausência de uma determinada produção hormonal também e a carência de neurotransmissores, né, também se possibilita a formação de alguma enfermidade, né, alguma lesão, intercorrência no organismo que cause essa enfermidade. A atividade autodestrutiva e indevida das células de defesa do nosso sistema imune e também perdeu a capacidade de reconhecimento, né? E a resposta desproporcional a alguns estímulos, de qualquer sorte, né? Mesmo que insignificantes, nas alergias de variadas espécies, e a defesa insuficiente para debater a invasão microbiana, dando origem aos quadros sépticos. Então, o que ele nos trouxe aqui, né, são esses vários fatores que ocasionam esse desequilíbrio no nosso corpo vital, e dessa forma, essas situações, né, vão anteceder essas lesões patológicas, né, e que essas disfunções mais ou menos extensas nos tecidos, né, do perispírito vão causar a desarmonia dos nossos centros vitais e vão ter origem na nossa mente enferma. E em algumas vezes, né, estilhaçada pelos nossos remorsos, né, pelos nossos erros do passado, nossos processos de parasitismo espiritual e mesmo de desobsessão. E independente de qual for, né, o diagnóstico que se tenha, não vamos poder jamais lograr a cura sem que haja a necessidade da mudança interna, né, da própria criatura que está vivenciando essa situação de enfermidade. Então, assim, a visão, né, que a gente está trazendo aqui, que é a questão do como o espiritismo, né, e as questões trazem a enfermidade e a forma como ela se manifesta no organismo, né, de alguma forma ela tem muita similaridade com as questões que o Hahnemann nos trouxe, né, ligadas à homeopatia.
E o que a gente sabe, né, é que a ação médica, infelizmente, né, a medicina, da forma como ela atua atualmente, ela se utiliza muito dessas questões dos medicamentos, né? Ou seja, aqueles medicamentos, mas que muitas vezes, que na maioria das vezes, vão curar somente os sintomas. Não que eles não sejam necessários, né? A homeopatia não vai conseguir suprir e trazer todo tipo de resposta, né, necessária em vários tipos de enfermidade, principalmente em situações que possam ser mais graves, mas esses medicamentos, o que a gente vê, né, e infelizmente o que acontece é que na maioria das vezes as doenças elas não estão sendo curadas, né? Muitas vezes elas estão sendo adormecidas, mas em algum outro momento elas retomam, porque não houve uma real cura, né? Ela teve os sintomas, na verdade, paralisados ou muitas vezes, né, foi sanado naquele momento, mas interiormente a enfermidade ela continua se manifestando. Então, né, esses tratamentos que usam muito de imunossupressores, né, quimioterapias muito agressivas, alta doses de radiação, mas que vão refletir uma mentalidade materialista e reduzicionista da vida. E como indica, né, um clima de guerra em que se cria como caminho para vencer e destruir a doença, né? Como se ela fosse algo estranho ao nosso processo evolutivo e à nossa própria existência como seres humanos, né? E não uma consequência das nossas atitudes equivocadas, né? E mesmo uma necessidade para que a gente consiga, através dessa reforma, dessa melhora, né, na questão mental, espiritual, atingir a nossa real saúde, né? E o que ele nos traz é que um dia, né, virá em que esses médicos, que a gente espera que não seja um futuro tão longínquo, né, o que a gente sabe que já existem muitas terapias que estão sendo utilizadas, né, muitos médicos que já se utilizam dessas questões e consideram essas evidências, né, da questão espiritual, do espírito imortal. A gente tem o Sérgio Felipe, né, a gente tem o Paulo César Frutuoso, e a gente tem vários outros, né, que já consideram todas essas questões como importantes e muitas vezes, né, até vitais para que a cura seja realmente alcançada. E o Hahnemann, né, que trouxe desde a homeopatia todas essas questões, né, há algum tempo que isso tem sido considerado e que trazem benefícios, né, assim, fantásticos. Na minha família, eu tenho uma prima que eram duas primas minhas, elas já tinham feito vários tratamentos de saúde, era uma alergia crônica, chegou a fazer cirurgias, não podiam ter nenhum tipo de tapete em casa, cortina, elas eram loucas com os animais, os médicos falavam que era proibido, né, por todas essas questões. E um dia, uma das minhas primas foi na casa de uma amiga minha e viu ela tomando da amiga dela e viu ela tomando as bolinhas, né? E falou assim, o que que é isso? Ela falou assim, são as bolinhas que eu tomo para não gripar. E ela falou assim, minha mãe podia me dar isso. E falou com a minha tia não acreditava, né? Mas foi conversar com a mãe dessa amiguinha. E aí ela falou, olha, a única forma que eu consegui de manter a minha filha sem gripe, sem problema de alergia, foi a homeopatia. E aí a minha tia foi meio descrente, mas a minha priminha, que tinha 6 anos na época, foi assim super feliz para tomar essas bolinhas. E desde então elas nunca mais tiveram nenhum problema de alergia. Hoje dormem com animais. Toda a casa dela foi totalmente, né, reformulada. Tem tapete, tem cortina. E todo o processo, né, que ela tinha que causava a questão da alergia, o próprio homeopata falou que era muito devido às questões emocionais, e mesmo como criança, né, elas traziam. E eu acredito que até talvez alguma questão, né, espiritual, que de alguma forma a própria fase, né, da infância ainda estava mais exacerbada, e a homeopatia também conseguiu aliviar. E o médico homeopata, na verdade, é uma médica, né, ela conversava
com a minha tia e a minha priminha, e em alguns momentos ela falava com a minha tia que ela queria conversar só com a minha prima, que era a Lara. E assim, né, a homeopatia, acho que quem já fez sabe, eles lidam com o nosso processo de enfermidade, né, eles nos consideram independente da questão só física, né, é como se a gente estivesse fazendo uma terapia, para que a gente tente também colocar para fora algo que nos incomode, algo que de alguma forma, né, esteja nos importunando e que muitas vezes a gente não consegue normalmente expressar, né. Então, assim, acho que o médico homeopata, ele também tem que ter toda essa questão muito ligada, né, a algo mais profundo do que simplesmente oferecer uma medicação, né, tentar também entender o que possa estar causando de alguma forma a enfermidade, né, e está causando esse desarranjo, né, no centro de energia, colocando isso para fora. Alguém falou alguma coisa? Não. E eu trouxe aqui, a gente até colocou isso quando a gente, né, estudou aquele livro, A Medicina da Alma, né, do Joseph Leber, só para a gente, né, ver que, apesar de todas essas questões que a gente sabe, né, que a medicina ainda é muito materialista e considera muito mais as questões físicas e a grande maioria, né, dos médicos sequer reconhece a importância e que existe algo além, né, do físico, mas a gente também já sabe que muitos grandes centros, né, a própria USP, ela já considera a questão da espiritualidade, né, como algo extremamente necessário para a cura do paciente. No Centro de Psiquiatria da USP, né, eles já consideram os tratamentos não só com medicamento, mas eles consideram a questão da espiritualidade como muito importante, claro, sem ser invasivo e nem sem impor, não uma espiritualidade ligada à religiosidade, mas a conexão, né, da criatura com o divino, seja a crença que ele tenha, né, mas eles demonstram e mostram o quanto isso é benéfico para que, né, o indivíduo consiga trazer, né, na sua própria essência e se redescobrir, e através daí diminuindo o uso da medicação e através também da meditação. Eles têm um centro de mindfulness, né, na USP, e eles já conseguiram, pelo que eu pesquisei, uma diminuição em mais de 60% dos casos do uso de medicação, e muitos deles não se utilizam mais de uma medicação alopática, com a meditação, né, e com essa questão também da própria espiritualidade, da religiosidade, não como uma manifestação, mas sim como uma busca interior, que vários pacientes conseguiram, né, se ver livres realmente dos medicamentos e ter muito mais qualidade de vida. E aqui é um manifesto, né, pós-materialista, que foram alguns cientistas, né, eles acreditam que existe algo além da matéria e que precisa ser estudado, com o mesmo critério e o mesmo rigor do método científico. Então, foram vários cientistas, vários médicos, né, e vários cientistas de várias áreas que assinaram esse manifesto, inclusive Alexander Moreira, não sei se todo mundo conhece, é um médico de Juiz de Fora, que em Juiz de Fora eles têm uma equipe, né, e uma área na Universidade Federal que estuda toda essa questão também da própria espiritualidade, de como isso beneficia, né, a cura e as questões das Por enfermidades. quê? Dança? Por que ainda nós Falar. não Alguém falou alguma encontramos coisa? informações? Informação você pega através da própria vivência, mas Eu não estou tem entendendo. Ô, Fala. Edésio, não está dando para ouvir, não, Edésio. Tá muito esquisito o áudio.
Fala de novo, por favor. Eu acho que ele falou, André, mas ficou ruim o áudio. Eu acho que deve estar com algum problema. Ah, tá. Eu não consegui entender o que ele estava falando. E aqui também, né, é um médico chinês e que ele escreveu um livro, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Ou seja, ele consegue, né, trazer a partir de uma base empírica muito sólida, como a espiritualidade, né, nos acomete as questões da saúde e que é um fator que também pode promover a nossa saúde, né? Ou seja, a espiritualidade ela pode ter um impacto negativo se a gente estiver em desequilíbrio, né? E ela também pode promover a nossa própria saúde e fazer e o que ele faz é que ele nos diz é que boa parte dos médicos, né, e dos cientistas, ele acredita que precisam, como nesse próprio manifesto pós-materialista, olhar para esse assunto de uma maneira diferente e não mais daquela forma, né, de que a religiosidade, de que a religião é algo que, né, está totalmente dissociada da questão da própria saúde, né? Então ele fala que a espiritualidade, né, na verdade, ela pode realmente trazer muitos benefícios nas questões, né, da matéria, da doença física, né, e nessas questões que até então a medicina, né, tradicional não considera como algo relevante e, na verdade, não traz, né, esse conceito e não trata, né, das enfermidades com esse olhar, o que muitas vezes, né, é um prejuízo, porque a gente, né, nós que somos espíritos, que temos essa questão, né, mais forte, a gente e que acredita e que vê muitas vezes, né, tantas situações serem acontecendo, seja com os animais, né, ou seja mesmo com as questões, né, humanas, de como a espiritualidade, a crença, a fé, né, consegue trazer benefícios para todos nós, né? Espera aí que eu vou continuar, vou tentar abrir de novo aqui só um pouquinho, tentar compartilhar de novo. Saiu a apresentação, André. Pois é, eu estou tentando entrar de novo aqui, só um momento. Vocês estão vendo ainda a tela? Não, não tá, de apresentação saiu. Mas vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não, Não estou vendo a tela, não. tá só a tela normal dos participantes. Vou tentar de novo aqui, peraí. Deixa eu continuar aqui por enquanto que eu vou tentando, para não ficar esperando, né? Então, a gente estava falando sobre a questão, né, dessa possibilidade, né, de que no futuro os médicos, né, tenham esse olhar de uma forma mais profunda, né, e como a gente viu em várias situações, a gente sabe, né, que já existem muitos avanços e vários profissionais que consideram todas essas questões como relevante, né, e como importante, mas que ainda precisa, né, ser algo mais aprofundado e mais estudado e considerado para que realmente a gente consiga ter avanços, né, e situações de maior benefício. A gente vê que hoje em dia a indústria dos medicamentos, ela tem um poder enorme, né, e assim, a indústria que mais cresce no planeta é a indústria dos medicamentos, né, e eu não sei se todo mundo teve acesso àquele filme Muco, quem viu vai ver de uma forma muito clara, né, que a indústria, por exemplo, do leite, e claro, várias outras, né, da própria alimentação, eles trabalham muito em conjunto com as indústrias farmacêuticas, ou seja,
é como se um produzisse a doença para o outro curar. E a gente tem casos, inclusive, que eles mostram nesse documentário, que é muito interessante, de grupos corporativos que o dono de uma fábrica de medicamentos é o dono de uma fábrica de alimentação ultraprocessada. Então, assim, é uma situação totalmente incoerente, né? Ou seja, é o que os médicos, né? Esse documentário, ele se passa tanto nos Estados Unidos quanto na Índia, e o que eles falam é que um produz a doença, né? Ou seja, o próprio dono da indústria farmacêutica está produzindo a doença para que ela própria forneça o medicamento para curar essa doença. Ou seja, Não é incoerente, não, André. Isso é proposital, né? Se a gente for analisar, não tem nada de incoerência, não. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. não, O que acontece é igual meu pai falava, assim, tudo que você não entender a ligação de uma coisa com a outra, você coloca uma pontezinha chamada dinheiro no meio, você vai ver que tudo vai fazer sentido. Então, não é bem incoerência a palavra, não. Eu diria que é proposital mesmo. É com o intuito de ter lucro. desculpa, pode falar, Aline? Não é isso o que eu falei, é com o intuito de ter lucro. Sim, mas a incoerência se a gente for usar o raciocínio lógico, né? Que não deveria ser assim. A lógica, o bom senso não deveria ser esse. Mas é o que você falou, infelizmente, né? O que move o mundo, na maioria das vezes, ainda é o poder da ganância, da ambição desenfreada, né? Porque todo mundo tem direito de ter uma vida, né, boa, confortável, mas são os excessos, né, e muitas vezes que causam tanto problema para tantos, né, ou seja, milhões e milhões de pessoas estão adoecendo, muitas vezes por situações causadas de uma forma, como você diz, proposital. É a própria questão do cigarro, né, é que há algum tempo atrás as propagandas de cigarro eram totalmente vistas como algo, fumar era sinônimo de status, né? Aí, graças a Deus, foi proibido a própria questão do marketing, né? Muitas indústrias tiveram que pagar mesmo pelos danos que causaram, né, em algumas pessoas que tiveram graves doenças, principalmente em outros países. E hoje a gente está vendo, infelizmente, né, essa volta desse conceito tão deturpado que é do cigarro como um status e de uma forma ainda mais grave com essa questão daquele cigarro eletrônico, né? Que está causando problemas de saúde gravíssimos em tantos jovens. Então, assim, é realmente uma incoerência a partir desses movimentos que a gente viu, né, que são benéficos e que de alguma forma nos trazem um pouco de esperança, mas a gente ainda tem essa questão, né, financeira e dessa ambição e dessa ganância como algo muito prejudicial, não só na questão da saúde, mas infelizmente de uma forma geral, né, a gente está vendo as questões ambientais e todas essas outras, né, situações graves pelos quais nós estamos vivendo, infelizmente, o câncer do mundo, né, é realmente a ambição e a ganância, né, desenfreadas. Mas, assim, que a gente, né, espere que ele nos traz aqui, e que a partir dessa nova concepção, né, ou seja, a partir do momento em que a gente consiga perceber, que a ciência consiga, né, como muitos já estão fazendo, e não priorizem mais tanto o combate do micro-organismo, e nem se preocupem tanto com a questão da virulência, né, mas que tenham em mente um contexto em que as preocupações vão sanar essas distonias de energia, para que as células de defesa reassumam um papel, né, de sentinelas eficientes, como ele traz, e prestimosas, debelando o assalto das entidades patológicas, né? Ou seja, é bem similar a visão da homeopatia do que a própria espiritualidade nos traz, né? Ou seja, eu acho que tem muito a ver né, com a frase que Jesus nos diz, vós sois deuses, né? Ou seja, nós podemos realmente promover a nossa autocura.
É claro que a gente sabe que existem algumas situações de enfermidades, né, que nem sempre vão ser possíveis de se curar, mas a gente sabe que a grande maioria delas, a partir do momento em que a gente tiver realmente, né, a noção da nossa capacidade de, de controle realmente sobre o nosso próprio corpo e as nossas próprias células, né, que na verdade nada mais são do que, eu acho que a gente fala, né, fiéis depositários das nossas vontades, né, ou seja, são todos organismos vivos regidos pela nossa própria mente, e que a gente também tem uma responsabilidade muito grande sobre elas, né? Na maioria das vezes a gente não pensa dessa forma e a gente realmente se perde justamente por essa inconsequência e até mesmo por esse desconhecimento da nossa própria potencialidade, né? Para a cura e para a mudança de várias coisas que muitas vezes a gente pode, né? E não se utiliza desse poder que a gente tem. E ele nos fala também, né? Desde que a gente sabe que o Tudo homem por aprende. nós mesmos. Ainda. Oi? Eu não ouvi. Pode falar de novo, por favor? Tenta falar aí, Edésio. Tô Sua voz tá conseguindo falar que falando. não, filho. Não, agora eu dei para ouvir. Pode falar. Tá mudo. É. E na hora que ele fala, não dá para entender. Tem hora agora eu consegui, mas ele deve estar com algum problema. Eu vou continuar e quando você conseguir, Edésio, é só abrir o microfone e falar, tá? Pode ficar à vontade. Então, o que eles nos trazem, né, é que a gente sabe que a partir do momento, né, em que o homem apresenta uma enfermidade, essa enfermidade ele já estava, na verdade, muito antes, né, nos tecidos, nos órgãos, né, antes mesmo de terem os sintomas, ou seja, são essas distonias, né, do nosso corpo espiritual, que antecipam em horas, dias, semanas, meses ou mesmo anos, né, essa manifestação mórbida nessa questão física. E que a partir do momento, né, que forem ampliados esses conceitos da enfermidade também para a questão energética do ser, a gente vai poder direcionar os esforços não só na terapêutica medicamentosa, né, mas também na questão da terapêutica perispiritual, que a gente sabe que já ocorre, né, em várias situações de cura, né, nos centros espíritas e em outros tipos de filosofias também, né, a medicina chinesa, ela não trata tanto essa questão espiritual, mas ela trata muito essa questão do próprio indivíduo, do próprio ser, e da questão da autocura, né? E aí ele nos traz que diante dessa realidade, né, a gente vai começar a entender o papel que a nossa própria vontade tem no direcionamento dos nossos pensamentos, né, que vão se materializar em palavras, em atitudes, e que muitas vezes revertidos de um teor negativo vão desempenhar funções de agente que desestabilizam os nossos circuitos energéticos do perispírito. E aí a gente tem de uma forma muito clara aquele experimento da água com aquele japonês, né? Alguém pode falar, Estela? Não, eu liguei aqui errado. Eu ia perguntar um negócio, mas já não precisa, não. Não, pode perguntar, fica à vontade. Não, pode continuar. Ah, tá. Então, né, como a gente estava falando, aqueles experimentos, né, daquele japonês, onde ele nos mostra que os cristais de água, né, nós somos formados quase que a nossa totalidade por água, eles se alteram a partir de pensamentos, de palavras, de emoções, né, que vão sendo lançadas e a partir daí eles vão congelar esses cristais e a gente tem aquelas figuras, né, que são figuras, né, de uma beleza assim enorme quando são bons pensamentos, quando são palavras, músicas com uma boa frequência, né? E o contrário, quando são situações negativas, né? E aí o que ele nos traz também é que as doenças elas podem ser divididas, né, de acordo com o seu aspecto geral e o seu grau de manifestação em 3 níveis. E o primeiro, que é o mais profundo, que é o nível espiritual ou o nível mental.
E aí, né, a gente vai encontrar os efeitos do mal pensar, do sentir, do falar, do agir, né, como a gente falou desse experimento, e que vai representar a dissociação da criatura com as próprias leis divinas, que vão levar a individualidade ao remorso que vai desequilibrar. E nesse ponto o espírito vai encontrar duas alternativas, né? Ou ele anestesia a própria consciência, ou ele cria mecanismos adaptativos na fuga da sua realidade existencial. E dessa forma posterga, né, uma transformação que em algum momento ela vai ser inevitável, né? Ou seja, a gente tem a oportunidade, né, mesmo nessas questões espirituais, né, de fazer, de nos curar, de nos tratar. É claro que muitas vezes as situações são tão graves e tão críticas, né, que o indivíduo por si só não vai ter a força, né, o próprio conhecimento de promover essa autocura ou essa automudança, né? Então, assim, eu acho que a gente vive em comunidade, a gente vive em coletividade, né? Eu acho que essa é a importância, nos mostra, né, como a gente tem que estar atento a nós mesmos, a quem está ao nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, né, nas nossas relações, muitas vezes, no próprio centro espírita, que a gente nunca perca, né, esse olhar caridoso, que eu acho que isso também é uma forma de caridade, né, de tentar entender o que possa estar afligindo, de tentar buscar, né, auxílio, ou tentar, através de uma conversa, né, enxergar algo que possa estar desequilibrando algum colega, né, nosso, e dessa forma talvez trazê-lo para essa realidade e possibilitar, né, de alguma forma, o início desse processo, né, da retomada da sua individualidade mesmo como ser, né, e de que ele consiga se conscientizar da necessidade da mudança e mesmo dessa transformação para que a cura aconteça, né. Aí ele fala que no segundo nível, o desequilíbrio da mente vai refletir nas delicadas células do nosso tecido espiritual, e dessa forma vai perturbar o funcionamento dos centros vitais. E, consequentemente, né, toda a dinâmica de funcionamento do nosso corpo espiritual e do duplo etérico, que é o que o Hahnemann chama de força vital, e né, é similar ao corpo vital do André Luiz, são só denominações diferentes. E é quando a individualidade, né, já está encarnada, que vai representar essa doença no nosso plano energético, passível de uma influência benéfica desses medicamentos dinamizados homeopáticos, da acupuntura, da terapia espiritual, passes, água fluida, ectoplasma, preces, desobsessão, né, e várias outras terapias que a gente conhece, né, e que a gente sabe que trazem benefícios, assim, fantásticos, né? E já no terceiro nível, e quando chega ao nível físico ou material, né, que a gente vai observar que todas as alterações e essas disfunções metabólicas ou mesmo dos tecidos, né, já vão se manifestar no nosso corpo carnal, ou seja, são as ultimações da doença. E aí, nesses casos, são tratados pela medicina alopática, materialista e reducionista, e raramente levam o indivíduo a uma verdadeira cura. Frequentemente vão, né, fazendo paliativos, né, desse mal e dando origem a uma série de doenças que vão se sucedendo e que aparentemente não têm conexão. Mas mesmo nesse terceiro nível, né, que é o que ele chama de um nível físico, a gente sabe que a homeopatia também consegue trazer resultados benéficos, né? Muitas vezes associado à própria alopatia. Mas a gente vê, né, muitos casos de pessoas que estão passando por processos muito graves, até mesmo, né, de câncer, e que conseguem a cura, não só com, muitas vezes não com homeopatia, mas muitas vezes com a questão da própria crença, da própria fé, né, e a gente sabe que também tem a questão do merecimento, mas, né, a gente sempre fala que muitas vezes o amor cobra uma multidão de pecados, né? Então a gente acredita que uma mudança interna realmente, né, forte e potente, muitas vezes ela tem o poder, né, de trazer a, a, essa cura de uma forma até muito incompreensível, né? Até mesmo por nós que somos espíritas.
E a ciência, muitas vezes, né, o que a ciência vai chamar muitas vezes de milagre, né? Às vezes foi a própria criatura que conseguiu, de alguma forma, né, trazer a cura daquela enfermidade, ou mesmo do problema de saúde, através dessa questão espiritual que a gente sabe que é o estupim, né, do nosso processo de enfermidade física. E agora a gente vai falar sobre a questão, aí a gente falou sobre a questão, né, da doença, agora a gente... André, Oi? já são 17h50, acho que não dá tempo mais. E tem a Tem outra um reunião. conteúdo para uma outra reunião, André? Uai, a gente vai falar sobre a questão do aspecto moral da saúde, mas se a outra pessoa que vai falar já quiser trazer, porque falta pouca coisa, Mas eu aí acho Então, vamos importante. fazer o seguinte, termina no nosso próximo encontro, e o Edésio, eu acho que vai fazer a próxima, né, Edésio? A princípio, sim. Sim, Né? Aí, você pode terminar a sua parte, ele usa o restante do tempo para começar o dele, e continua no outro domingo também. tá jóia. Pode Beleza. ser? Tá bom assim, Edésio? tá ok. Beleza. Então, tá bom. Ok. Então, próximo domingo, a Andréa termina o conteúdo dela, mas você já deixa preparado para começar no domingo que vem também, na metade do horário. Tá ok. Pode ser? Combinado, Beleza. então, né, gente? Combinado. Eu vou pedir, então, a Estela para fazer a oração. Obrigada, viu, Andréa? É muito bom o estudo. Valeu demais. Então, vamos agradecer a Deus esse momento aqui reunidos, em nome dele, pedir ao Senhor que possamos absorver esses conhecimentos e colocá-los em prática em nós mesmos e naqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Pai, por mais essa noite de estudo e abençoe a Andréia por esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. É assim seja. Gente, Graças boa a Deus. noite. Até Falou. já a reunião da equipe Amor. E com Deus. Falou então, gente. Tchau. Valeu.